Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. Cadê o Eliel? Cadê o Eliel, pessoal? Eu tô aqui, boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN, 4h05, no ar mais um Arena CBN, para você que chega com a gente 99,1 FM, para você que tá pelos aplicativos para iOS e Android, para você que tá com a gente também através do nosso cbncampinas.com.br. Vamos juntos até às 5 da tarde, mais um Arena CBN. Galera dando aquela rebatida, né? Nós tivemos hoje o grande arraiado do Instituto EPTV, tá todo mundo meio inchado. O Lupe, por exemplo, mandou ver na barraca do cachorro quente, tá até agora com dificuldades, né? Com algum tipo de desconforto, mas está 100%, 100% quase, né? Mas tá aqui com a gente. Menos a única pessoa que tá 100% é o Guarizo, que não foi, né? Marco Guarizo não foi convidado, parando mas a cidade aqui. Seguiu acompanhando e informando o ouvinte da CBN. Não, pelo amor, não faz isso, Lachá. Não faz isso, não faz isso. O Lupe já descarregou a carga de decibéis antes de entrar no ar na CBN. Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Eliel. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Arena. Realmente foi uma quantidade grande de cachorros quentes que eu comi hoje lá no arraiá que teve. Uma delícia. E, inclusive, tinha um negócio, que eu esqueci o nome agora, que tinha polenta com legumes. Escondidinho, não era? Acho que era um caldo isso aí que você comeu. Não, tinha o caldo e tinha o do lado. Nossa, que delícia. Você comi adorou? 2. No total, eu não comi muito. Eu comi 4 cachorros quentes e duas cumbuquinhas de polenta com legumes. Isso. Só. Se você for parar pra ver, é muita coisa? Não, mas depende com quem você compara, né? Se comparar com o Daniel, você apenas abriu o apetite. Exatamente. Entendeu? Você foi cirúrgico. Boa tarde pra você, Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde, Eliel. Tudo bem? Tudo tranquilo aqui na expectativa dos jogos desta noite, hein? Grandes jogos bons. Aliás, dia movimentado, hein, gente? Vamos falar dos jogos da Libertadores da América, que foram divulgados aí, né? Os confrontos das oitavas de final. Vamos falar dos jogos de hoje da Copa do Brasil. Vamos falar dos jogos de hoje da Copa Paulista. Não, da Copa Paulista não. Não vamos falar, não. Boa tarde para você que acabou de tomar um belo copo d'água, está todo hidratado. Tudo bem, Carlão? Opa, Eliel Almeida, tudo bem, tudo tranquilo. Renovado, né, depois do arraiá da firma. E hoje, grandes jogos, Copa do Brasil, São Paulo recebendo Palmeiras, Corinthians encarando ali o América Mineiro. Ontem já tivemos a abertura, o empate lá em Salvador. O Grêmio pegou um empate com gol do Cuiabano, bom jogador. E a vida segue feliz. Aliás, segue feliz, Antônio Lupe. Hélio dos Anjos já iniciou a trajetória dele no papão da Curuzu. Com aquela gloriosa pancada em casa, 2-0 pro Brusque. Disparou na coletiva, hein? Bateu, Já começou a dar problema. Rapaz, eu recebi uma informação aqui, é claro que a gente vai apurar, mas a informação que vem de Belém, que ele pediu o Júnior Tavares. O Júnior Tavares da Ponte? Uhum. E aí? Não tá sendo relacionado, não sei não. Pode ser que dê jogo, verdade. Tem gente que não tava sendo relacionado que foi embora, hein, Lupe? Não é esse não. Esse foi embora, mas estava relacionado. É um goleiro, Lupe. Verdade, do Bugre. Ah, do Bugre. Do Bugre. Isso. O Tony. Você não vai precisar mais ter aquela preocupação, Lupe, dele segurar seu filho no batizado, né? Essa daí você não Na verdade, o ter problema mais. dele é quando a bola vinha embaixo, né? Nos pés. Aí era complicado. Ali era emoção do começo ao fim. Mas é gente boa, goleiro bom, que vida que segue pra ele também. Heitor Asmeris, boa tarde pra você, Heitor. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Dia quente aí no futebol brasileiro, né? Hoje à noite promete bastante com a Copa do Brasil, tivemos sorteio da Libertadores e tá rolando agora, nesse momento, a apresentação de Fernando Diniz como novo técnico da Fernando Diniz. Ah, mas o Fernando Diniz já não era treinador do Fluminense? Como novo técnico da seleção brasileira, falou que assinou contrato por 1 ano e é sobre esse período que ele vai falar. O que vem depois dele não compete a ele, disse na coletiva. Cara, eu vou falar a verdade pra vocês. CBF interferiu no Campeonato Brasileiro. Tirou o título do Fluminense. Ô, louco. Tirou o título do Fluminense. Não sei se o título, mas... Interferiu no Campeonato Brasileiro. Isso não pode acontecer, gente. É o produto dela, né? Isso não pode acontecer. Com todo o respeito, o Fernando Diniz merecia não ser interino, porque também já encheu as paciências e ficar esperando esse Ancelotti. Ele tá pensando que ele é quem, hein?
Não, em comparação com a seleção brasileira, não é nada, pô. Eu também Não é nada. gosto de inteirinho, E o não. Fernando Diniz de interino, não, velho, não. E você quer saber? Eu vou falar mais aqui. Então vai. Vou falar, mas vou Segura começar o o programa falando aqui. E se o Fernando Diniz for bem? E se liderar essa eliminatória sul-americana de Que não cabo a é rabo, difícil, que não né? é difícil? E encantando, como os Quando times o dele Lupe- Exato, em e alguns aí? momentos, né? Vai ter pressão interna dos jogadores para manter o Fernando Diniz no vai. cargo e vai ter pressão externa também da imprensa, de vocês, da imprensa, para manter o Fernando Diniz no cargo. Ô, seu Edinaldo, o senhor como dirigente da seleção brasileira está se tratando de um belo dono de mercadinho. Parabéns. Legal 4 que a horas primeira e mensagem do 10 programa minutos? Ah, É a seguinte, boa tarde. Para, Eliel. não foi essa mensagem, não. E pior que foi mesmo. Mas está interferindo no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha visão. Não sei se você, Carlão, concorda, se o Heitor concorda, Concordo. mas na minha visão está interferindo. Muita Não gente pode tá falando acontecer, que gente. Não quando pode. houver aquele conflito de interesse, né? Por exemplo, hipoteticamente, aí o Fluminense precisando de algo dentro do campeonato, tem convocação para a seleção, tem um duelo aí, vai, contra o Palmeiras, não sei, algo desse tipo, e ele convoca aí jogadores do Palmeiras. Eu li muito a respeito disso. Mas eu, na verdade, Léo, mesmo até não concordando, caso a CBF efetivasse o Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira, mas eu acho que era um caminho. Eu não gosto desse negócio de interino. Pode acontecer essa situação, como você disse. O Lupe, hoje, na hora do almoço, lembrou sobre o Palmeiras de 2009. Tem a ver, né? O Palmeiras era comandado pelo Luxemburgo. Luxemburgo foi mandado embora. Veio o Jorginho Cantinflas e enfileirou vitórias aí. De repente, o Muricy estava no mercado, o Cantinflas, que era um auxiliar do clube, foi colocado para escanteio e veio o Muricy Ramalho, e o final da história todo mundo sabe que o Flamengo foi o campeão brasileiro. Isso realmente pode acontecer, é um risco, né? Como que é? É um risco que se verem com mil fantasias e pode Não, acontecer. esse é um vício. É um vício, né? É um vírus. É um vírus, boa. Eu acho que a festa tá fazendo efeito. Mas eu também não vou por este caminho que a CBF isso, está meu utilizando. Nossa, mãe. Ô, Chaibes, tem algum compromisso para hoje à noite, meu velho? Hoje à noite estarei aqui acompanhando os jogos, né? Os 2 jogos que vão... Marcamos um esqueminha aí, eu, Lupe e Guarizo. Bora? Os caras tá armando aqui na. Aí sim, hein? É pra Bom jogo, é pra programa. futebol. Brincadeira, hein? Não é Vai brincadeira ter jogo não. de futebol, então? Nós vamos acompanhar os jogos desta noite, nós reunidos, analisando muito taticamente. Sem nada de álcool. Não, aí não, pera, ninguém combinou isso não. Não, Eu só ia pelo álcool, agora para, eu não vou mais nisso não. Para com Tá isso. cancelado. Analisar. Aliás, ô Beto, alô Roberto, diretor da PTV, tô prevendo que amanhã eu vou acordar com dor na unha pro BDC, hein? Alô Beto, aquele abraço, hein? Vamos lá, gente. Eu quero saber dos ouvintes o seguinte: qual o confronto mais difícil das oitavas de final da Libertadores e quem vence o primeiro duelo entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Morumbi, hoje às 7h30. 7h30 da noite. Manda aí pra gente. 991869070 ou mal acabado. Manda áudio. Tá bom? Manda áudio que a gente quer ouvir o áudio. Você dando a opinião, se você quiser, sobre a Libertadores e falar do primeiro confronto. Não, xarope não. Para com isso aí. E mandando sua opinião em relação a Palmeiras e São Paulo. Vamos juntos até às 5 da tarde. Mas eu tenho um recado aqui antes. Vão se preparando aí, porque hoje tem face-to-face, hein? Hoje tem face-to-face. Hoje nós vamos analisar América e Corinthians. Face-to-face. Oi. Cara, você não vai. Não, vale, você vai Eu me ver. preparei pra São Paulo e Palmeiras. Não, pô, mas eu gosto de pegar vocês na aí curva. Você já me pegou de surpresa. Pra União São João de Araras. O Gui tá vibrando lá na redação. Quem que era o outro? Tá jogando lá? Flamengo de Guarulhos. Flamengo de Guarulhos. Não, vamos nessa, tá bom? A música do Arena, até porque o Lupe, nós estamos com um formato diferente do sarcófago. Isso, pra quem ainda não entendeu a pegada do novo chega. sarcófago, Já entenderam sim. o sarcófago virou um musical. E o jogo de hoje, que envolve o Bugre, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. 1962. Muito Tá boa, nessa muito boa. pegada.
Mais um pouquinho. Eu acho que é um pouquinho mais pra frente, mas na época de Copa do Mundo de 66, eu acho. Tamo junto e misturado. No final a gente revela qual foi o jogo, qual foi o ano dessa música que foi lançada. The Beatles, She Love You. Como que é? She Love You. Ela ama você? Isso. Nossa, que show, hein? A tradução literal seria Ela ama você, Heitor? Sim, Literalmente. literalmente. O cara cancela a ida no Tardezinha, tem que Ela amar ama mesmo, pelo amor de você. Deus. Mas ele foi Pensando bem. o quê? Ele foi muito bem. Eu Por falar em compreendo. amor, um abraço pra Fabiana, né? Um abraço, a galera tá acompanhando bastante as entrevistas aí, né? Ok. O Everson também, um abraço pra galera lá que tá Ah. acompanhando todo esse embrólio aí. Do Everson. Mas você tocou num assunto que ontem a não gente tava até entendendo. a gente abriu o programa com isso. Nossa, esse jornalismo de fofoca é nojento, tá né, cara? difícil, hein, gente? Nossa, Pelo amor de velho. Deus. cada Aliás, hora ontem tá o jornalismo esportivo mais parecia jornalismo policial, né? Tava chato, hein, agora a Heitor? fera- Luan, Everson, aí mais à noite o Luiz Fabiano, né? É, tá o tal muito do Léo chato. Dias entrou no meio. Meu Deus, que coisa horrorosa. Deixou a coisa mais Ah, difícil, tá louco. gente. Pelo amor de Deus. Credo, Cruz. Bom, a música do dia já foi, Já fizemos foi, já. tudo comparativo. Nós vamos pro primeiro intervalo, a primeira pausa no Arena CBN. Daqui a pouquinho a gente volta, mas hoje quem faz a abertura do Arena é ele que está exibindo o seu belo bíceps esquerdo, cheio de muito músculo, muita vibração, muita endorfina, muito leite de texugo. Começa o programa aí, Fábio Scheibe. 4 horas e 16 minutos, está no ar o Arena CBN. Para toda Campinas e região, com Eduardo Rodrigues no comando técnico, Daniel França, que comeu pastel, cachorro-quente e tudo mais na festinha, lá no streaming e no YouTube. Valeu, vamos juntos. Daqui a pouco tem cara a cara de Palmeiras e São Paulo. Arena CBN. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O aluguel de impressoras é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Você sabia que economizar energia elétrica é com a Tradner? Tem muita gente por aí oferecendo soluções para as empresas economizarem com energia. Atenção, empresário. Mercado livre de energia é coisa séria. Segurança, tradição e seriedade você encontra na Tradner, uma empresa paranaense que há 25 anos realmente proporciona economia para os clientes. Se a sua fatura de energia é de no mínimo R$5.000, acesse tradner.com.br/quero economizar e reduza até 30% na sua conta de luz. O Park Shopping Mojimirim acaba de inaugurar com diversas opções de compras, gastronomia e lazer. E em breve supermercado, academia, cinema e muito mais. Venha conhecer Park Shopping Mojimirim, o seu novo destino de compras e lazer. A Las Lenhas Móveis convida você para comemorarmos juntos o aniversário de 30 anos de encontros perfeitos, com descontos e condições mais que especiais em móveis e estofados lindíssimos à pronta entrega. Venha conhecer os novos ambientes e lançamentos e também elaborar um projeto personalizado em nossa marcenaria própria para você dizer: ainda bem que eu vim aqui antes. @laslenas.móveis, Barão de Itapura 1828. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. Arena CBN. 4h19, de volta com a Arena CBN para você que está sintonizado onde, hein, Carlão de Freitas? 99.1 Central Brasileira de Notícias. Chegamos, hein, CBN? Vamos juntos. 4h20 da tarde. Opa, é agora, hein? Tem ouvinte falando da gente, tem mensagem do ouvinte, tem recado do ouvinte, tem WhatsApp do ouvinte. Põe no ar aí, Eduardo Dudu. Fala, galera. Lucas de Santa Bárbara. Tudo bem, Lucas?
Bom, eu gostei do Fernando Diniz na seleção, gostei por ele ter assumido num período curto também, 1 ano ali, porque ele sem compromisso vai poder treinar a seleção, treinar um bom time, vai vencer jogos, porque, pelo amor de Deus, né, as eliminatórias aqui é sacanagem. E vai sair bem. Para a seleção vai ser bom, porque já está treinando um técnico, já está experimentando um técnico que lá na frente vai assumir de novo, porque o Fernando Diniz eu acredito que vai ser um cara que vai despontar muito no futebol brasileiro. E também vai ter o Ancelotti mais para frente, que é um baita de um técnico, e a seleção não está podendo escolher muito não, né? Tem que seguir a vida. Tem que seguir a vida. Vamos lá, vamos ver. Vamos pro próximo. Alô, amigos e companheiros da CBN. Tudo bem, amigo? Cachaceiro. Opa. Aqui é o André Costa de Capivari. Tudo bem, André? Eu só gostaria de saber se na Libertadores será a arbitragem entre Palmeiras e Atlético, logicamente, né? Será arbitragem sul-americana, que falou abro de fora, ou será arbitragem brasileira? Olha, pergunta interessante. Boa. É um bom questionamento que fez o ouvinte, hein? Mas aí eu não sei. Você sabe, ô Lupe? Não tô sabendo. Eu também não tô sabendo. Eles costumam colocar árbitro de fora, mesmo quando é confronto entre duas equipes do mesmo país. Também acho. Acho que a gente tem que aguardar. Bom, tem mais? Pode pôr no ar. O Eliel. Oi. A CBF sempre interferiu no Campeonato Brasileiro. Sério? Sempre. E na Libertadores também. Em 2005, na semifinal, ela tirou do Santos contra o Atlético Paranaense Robinho, Ricardinho e Léo. Em um jogo só, na semifinal. No jogo de volta, quer dizer. Ela sempre interferiu. Tirou o Neymar 250 vezes. Só que o Santos, né, meu amigo? O Santos pode. O resto reclama. Um abraço aí, Daniel. Que isso, hein, Daniel? Tem mais? Fala, CBN. Palmeiras vence o primeiro round. E o Eliel tá certinho. Fernando Diniz pode ir bem e daí vai criar alguma interferência lá. Hein? Valeu, Eduardo Souza. Obrigado, ouvinte. Boa tarde, pessoal. O maior confronto da Libertadores será Palmeiras e Atlético de Minas. E quem vencer esse jogo será o campeão, lógico. E hoje o São Paulo vai vencer o Palmeiras, sim, viu? Um forte abraço, viu? Burg Nicolau, Burg de Americana. Que foi, e viva a Lupe? Ponte Preta, a Ferroviária e ele, o Futebol Clube do Porto. Certo. Forte abraço, queridos. Se o Palmeiras passar pelo Atlético e na Libertadores, ele será o campeão segundo o Burg? Hoje ele perde pro São Paulo? Não. O Burg disse que quem passar de Atlético e Palmeiras será o campeão. Então, mas por que então se o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, por Não, que não ele pode ser não campeão disse, da Copa do Brasil? Ele não disse que o Palmeiras seria campeão. Ele falou quem passar. Vai ser o Isso campeão. envolve o adversário também, Lupe. Mas que no e caso se é o Palmeiras Atlético. passar? Pela Copa do Aí Brasil, ele acha que o São Paulo quem passar ganha. vai ser campeão. E por que o Palmeiras perde hoje? Ele disse que o Palmeiras vai ser eliminado pelo São Paulo. Ele só falou o resultado de hoje. Exato. Eu não concordo com o que Você o tá Burg criando falou. Você quer brigar com o ouvinte agora, é isso? É um factoide isso que você tá. Palmeiras vence novamente, irá repetir o último resultado, 2-0, final 64-22, que mandou o tradicional SMS. Eu não entendi essa. O cara brigando com o ouvinte, Não, velho. Não e entendi. outra, briga desnecessária. Eu não- Você virou um agrojornalista. Ah, viu? ele colocou um Deus te abençoe. Obrigado. Você virou Burg. um agrojornalista. Tá plantando a discórdia na coisa aí. Mas Agora, enfim. se o Atlético perder pro Palmeiras de novo, hein? Vai ser freguês lá longe, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas E vai eu acho perder. que hoje o Palmeiras perde pro São Paulo também. Será? Eu tô dependendo disso. Aliás, a festinha tá dependendo Aliás. disso. Manda mensagem pra gente aí. Palmeiras e Atlético. O que você acha dos confrontos da Libertadores? A gente vai falar todos já já. Antes, prepara aquela vinhetinha do Billy the Kid, porque tem coisa chegando aí. E eu quero começar. Não vamos ficar enrolando, não. Nosso programa É de ou não é? esportes. É ou não o é? programa não é de esporte, nós vamos falar de esportes. Sim, hoje. não, O programa é de esporte. Hoje é programa de esportes. Sim, Lupe. sim, vamos lá.
Vamos falar da novela? O que vocês acharam do capítulo Eu Vai na achei Fé? muito Muito bom, né, velho? Tá muito rápido, Tá né? uma baita novela. Estão falando muito bem daquela série Os Outros, hein? Os Outros também, seriaça, velho. Não comecei a assistir ainda, mas diz que os coroas lá estão arrebentando. Mandando Drica ver, Moraes velho. e Guilherme Mandando ver. Fontes tá Agora a novela da noite ali não vai, pegou né? ainda. É Depois aqui, do Pantanal, aqui hein? vende soja, o pessoal planta, né? É. E aí fica uma brigaiada pra ver porque não Isso, manda Tony adubo, Ramos, porque ele é. quer comprar a terra da mulher. É. Mas não Negócio pegou. mó sem noção. Eu acho né? que ainda não pegou. Não Você pegou. acredita que eu assisti o primeiro capítulo e tô entendendo tudo que tá acontecendo sem assistir mais nenhum? Só vendo os comerciais, né? Só vendo os comerciais. É que você é um cara acima da média. Não, perfeito. Não, Mas, ó, gente, é pelo verdade. amor de Deus, é da casa. Nossa, não que para lindo. de assistir, não, viu? Senão Continua cai todo assistindo, mundo. viu? Não para de assistir, não. Pelo amor de Deus. Tá ruim, mas vamos assistir. Vai melhorar. Vai ficar, agora Vai na Fé, tá espetacular. Os caras né? metendo pau na novela. Opa, tá vibrando. Ô, rapaz, tem ligação pra você aí, Léo. É o Nacional. Olha Né? lá, já começou. Não é o jornal, mas é nacional. Vai pular Bom, pra ver, manda hein? mensagem aí, 991869070. A gente põe sua voz no ar aqui na Central Brasileira de Notícias. Manda um recado pra gente. 4h25. Cara a cara. Cara a cara do Arena. É choque rei, meu pai. O Billy the Kid está na área. O cara a cara do Arena. O nosso duelo. Sem delonga. Duelo bom, duelo interessante. Esses times já se enfrentaram esse ano. Já saiu o Rusga no primeiro encontro deles. De um lado nós temos Wagner Mancini e o seu todo-poderoso Coelho. Do outro nós temos Vanderlei Luxemburgo e o nem tão poderoso assim Timão. Pelo menos o de hoje. Vamos lá. América e Corinthians. O Bolacho soltando Palmeiras e São Paulo lá na Mas só você. Caiu, hein? América e Corinthians. Mas é o jogo da noite, gente. É o jogo Palmeiras da e São noite. Paulo. Horário nobre. Palmeiras e São Paulo tá definido. Palmeiras é freguês do São Paulo na Copa do Brasil. O São Paulo vai passar. Para com isso. Nada. Vou mandar essa no fim do programa. Matheus Pazinato ou Cássio Fábio Scheiber? O Belo Cássio. foi no Cássio, hein? Foi. O Belo foi no Cássio. Cássio. Lupe, Matheus Pazinato ou Cássio? Cássio. Cássio. Heitor? Cássio! Pronto. Pô, é o Cebolinha narrando o Cássio, velho. Cássio! Futebol, vou frisar aqui no cara a cara para que fique bem destacado. Futebol é momento. Não é passado. Não é MMA. Vamos lá. Marlon e Fagner. Heitor Esmeriz. Marlon. Fábio Scheibe. Marlon. Carlão de Eu Freitas. ainda vou de Fagner. Lupe. É Fagner e? Marlon. Fagner. Sobrou pra mim, é? É. Futebol é momento. América. Então, Marlon. Marlon passou. Marlon jogou aonde, você sabe? Eu só sei que ele cantava com o Michael. Ah, entendi. Agora, Vou te não lembro onde ele jogou, não. amar assim. É essa mesmo. Substituto do Arthur, né? Que foi vendido Isso. pra Alemanha. Verdade. Éder. Futebol é momento. Tá. Ou Gil, o mais seguro do Brasil. Gil tá mal, hein? Carlão. Eu vou de Éder. Lupe. Éder. Scheibe. Também. Heitor. Eu vou de Gil ainda. O Marlon é da base. Coração é duro, né? Coração, passional. Voto passional é. Quer ver outro voto passional aqui, ó? Iago Maidana ou Murilo, Heitor? Murilo. Ah, não é possível. Eu vou embora. Não. Lupe. Apesar do Maidana ser um belo jogador, mas um belo jogador. É mesmo? Você acha? Belo Tudo jogador, belo jogador. Rapaz. Eu vou no Murilo. Pelo amor de Deus, Carlão, me ajuda aí, vai. Quer Iago Maidana? Iago Maidana ou Bate Murilo? pênalti, né? Vamos de Iago, então. Vai. Já que é pra equilibrar as ações. Scheibe. Esse Murilo é muito bom jogador, zagueiro novo do Corinthians, ou do Murilo também. Isso não é possível, Então deu né? Coringão. Vocês estão vendo outra coisa. Murilo tem potencial de seleção. Esse duelo aqui é duelo de foice no escuro, hein, gente? Danilo Avelar ou Fábio Santos? Nossa E aí, Lupe? Ah, duelo de titãs, né? Literalmente. Avelar tem feito gols de cabeça. Eu voto em Fábio Santos. Pelo amor de Deus, falou até baixinho pra ninguém Mas ouvir. eu acho que eu vou de Fábio Santos também. Heitor? Bom, se o momento dos dois é ruim, eu vou pelo passado, então pelo histórico, Fábio Santos. O Danilo Avelar fez gol no Palmeiras, pô. Tá jogando bem o Danilo Avelar, mas eu sou mais Fábio Santos. Eu vou resumir o voto assim: defensivamente, Fábio Santos, ofensivamente, Danilo Avelar.
Mas e aí, ô Chaibe? Avelar. Tá no programa, viu, Chaibe? Pode participar Avelar. com a gente O aqui. Heitor não fica à vontade. votou, o Heitor não votou, não. Eu votei, Votou, Fábio. Fábio Santos. Ah, votou? Lucas Cal ou Fausto Vera, Carlão? Ah, Fausto Vera. E o Lucas Cal é aqui de Campinas, jogou no Guarani. Amigo de Júlio Nascimento, aliás. Bairrismo foge aí. Né? Parceiro. Parceiro, hein? Parceiro. E aí, Lupe? Lucas Cal. Obrigado, Lupe. Heitor? Veras. Veras, eu sou Veras também. Chaibe, empata ou vai no Veras? Vera. Juninho ou Michael, Lupe? Juninho. Carlão? Juninho ou Maico? Ah, Juninho. Nossa, Juninho tá jogando demais. Faz tempo, aliás. Muito né? tempo. Nossa. Heitor? Juninho nessa. Chaibe? Também, Juninho, motorzinho do América, melhor jogador do América. Outra pergunta dura. Martínez ou Juan Oliveira? Carlão? Quem seria Juan Oliveira? Jogador do América, do Corinthians. Nossa, o Corinthians, velho. Ah, acho que é aquele menino da base, não é? Nossa, Martins. Acho que é o da base. É o Juan base. Oliveira. Da Que base. tá armando o time. Olha o Corinthians desfigurar. É um menino, né? É um menino. Mas, nossa. Mas é o que consta hoje como titular. E aí? Eu vou no Martínez, É, no também. voto. Martínez. Heitor? Martínez também. Chaibe também? Martínez. Agora outro com outro, um mais experiente, um da molecada. base. Benítez ou Biro? Ah, eu vou de Benítez. Bate Benítez falta, é aquele do Grêmio, São Paulo, né? Vou no Biro. Mas o Biro é bom jogador, mas Biro ainda tem potencial. não Vou no Biro. apareceu. Vou no Biro. Gosto do menino. Chaibe? Não sei quem fica mais no DM, é o Benítez ou o Valdívia, viu? Vou no Biro também. Vixe, Heitor, Porra, empata que ou vai no mago, hein? Biro? O Biro tem potencial, mas acho que hoje o Benítez ainda é mais decisivo. Vou contigo, Heitor. Vamos no Benítez. Everaldo ou Roger Guedes, Carlão? Everaldo. Não é o EV. Se fosse o EV, eu ia no EV disparado, hein? Roger Guedes. Aliás, coitado Essa é do unânime, Roger né, Guedes, gente? Vamos passar, Nossa. né? Roger Guedes. Roger E como joga, como briga, cara. Tá louco. Bom jogador. Esse aqui é polêmico, mas é o que está constando pelos setoristas como o pré-centroavante mesmo. Mastriani ou Felipe Augusto? Ah, Felipe garoto ainda, né? Precisa Mas deve ser ele, E o não o Yuri Mastriani Alberto, hein? O Mastriani contra o Galo fez 2 gols, Foi. um golaço. Eu vou de Mastriani. Heitor, Mastriani também. Lupe, Quem que é mesmo? Desculpa. Mastriani ou Felipe Augusto? O Felipe Thiaguinho ou Augusto vai Krieger? jogar? Thiaguinho ou Krieger? Ah, Thiaguinho, né? Thiaguinho, né? Não. Depende, nos anos 90, Krieger. Nos anos 91, Thiaguinho. Vou no Mastriani. O Mastriani, mesmo se fosse contra o Yuri Alberto, eu acho que daria Mastriani. Nossa. Wagner Mancini ou Vanderlei Luxemburgo, Heitor? Hoje, Wagner Mancini. Tem como não votar? Não, tem que votar. Voto polêmico, do Ah, Heitor. eu vou- Já saiu lá ou não, Du? Então vai. Luxa, Eu vou Luxa. votar no Wagner Mancini porque ele é de Ribeirão Preto. Luxa. Só por causa Chaibe. disso. Luxa. Ah, cara, desculpa, mas não tem como, né? O cara tem uma história, tem, Mas não é momento, tem futebol? um passado. Ah, mas desculpa, Heitor, não dá, velho. Wagner Mancini. Bom, a gente vai pra Eu tô caindo. Que Guaré, terra da gente. Pegou, mais um. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de julho de 2023. 9 lideranças de partidos da base do governo vão entregar no Senado uma petição contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O documento é um pedido de investigação sobre a política monetária adotada pela instituição financeira. Os parlamentares indicam um possível vício de finalidade praticado pelo BC ao manter a taxa básica de juros pela 7ª vez consecutiva no patamar de 13,75% ao ano. No mês passado, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado também aprovou a convocação de Campos Neto para explicar a Selic. A solicitação foi um convite, o que significa que ele tem a opção de aceitar ou não comparecer à comissão. O delegado da Polícia Federal que invadiu a escola do filho e agrediu um professor no Paraná
vai ser investigado pelo Ministério Público Federal por abuso de poder. A informação foi publicada pelo portal de notícias G1. O caso aconteceu na semana passada. De acordo com o boletim de ocorrência, o professor afirmou que Mário César Leal Júnior foi armado até a escola e deu voz de prisão para ele, após o docente discutir com o filho do agente. A Polícia Federal também abriu um procedimento disciplinar contra o delegado. A atriz Alison Mack foi solta depois de ficar 2 anos na prisão. Em 2021, ela foi condenada após declarar culpada de convencer mulheres a se tornarem escravas sexuais de um grupo fundado pelo guru Kate Raniere. Alison Mack também teve de pagar uma multa de $20 mil. A artista ficou conhecida pelo papel de amiga íntima do jovem Superman na série Smallville. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro e 35, Mário Quintino, boa tarde para você. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da rodovia Campinas-Montemor. Por enquanto, ainda não tem ponto de parada, tanto em direção de Hortolândia, quanto para quem vem em direção de Campinas, mas a movimentação já é maior em direção de Hortolândia, então atenção aí pela rodovia, principalmente logo depois da Alix da Cunha, aqui em Campinas. Lembrando que ainda tem obras no anel viário Magalhães Teixeira, para quem vai em direção da Dom Pedro, à altura do quilômetro 4, enquanto em direção da rodovia Anhanguera, à altura do quilômetro 6. Inclusive, diminui a velocidade nesses 2 pontos do anel viário, aí depois melhoram as condições, tanto em direção da Dom Pedro, quanto no sentido do sistema Anhanguera Bandeirantes. Eliel. Obrigado, Mário. Você volta já já, dentro do ponto final. Precisando armazenar os documentos da sua empresa? Arquitec Campinas, mais de 30 anos dedicados à guarda e controle de documentos físicos e digitais com acesso seguro e rápido às informações. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. 4h37, nós estamos de volta com o Arena CBN, aqui na CBN Campinas. E atenção, cara a cara encerrado de Corinthians e América de Minas. O primeiro jogo será onde, Heitor? Às 9h30 da noite, com transmissão da Rede Globo. Tô vendo aqui que de cabeça eu não lembro, tá, Eliel? Me desculpa. O estádio Independência. Independência. Vai ser na Independência mesmo? Não é muda. Com Independência. Com transmissão da Rede Globo em imagem, e o áudio você tem que ouvir do Oscar Ulisses. Tá Cássio! bom? Combinado. Boa. E a escalação você lê lá no TR do GE. Cássio! É isso aí. E o filho de Itaquera. E o Jô. Bom, adivinha só o resultado? O quê? América. No nosso cara a cara de América e Corinthians? Vai. 7-5 para o América. Que fase do Corinthians. E aí, às vezes, o ouvinte fala assim, poxa, mas aí o resultado foi 12. Sim, só que tem o treinador. Então são 11 jogadores, mas o treinador... Gente, que fase. O Corinthians perdendo um cara a cara para a América de Minas, com todo o respeito à América. Mas aqui nós estamos nos limitando a analisar orçamento. O Corinthians tem um orçamento muito superior ao do América. E uma história também. Que coisa, hein? Um resultado surpreendente, hein, Heitor? Não para você, que já tinha dado green lá nessa situação que você analisou antes, né? Pra gente ver a situação do Corinthians no momento, que não tá inspirando confiança em ninguém mesmo. Chaibe, nem você, o mais fanático corintiano, imaginou, né? Isso porque o Aloysio Boi Bandido não tá na escalação, né? Senão seria mais um voto para o América.
Mas é isso aí, o retrato do Corinthians hoje em dia tá complicado mesmo. O Corinthians especula-se até que se o Corinthians perder o jogo, o Luxemburgo já cai lá em BH mesmo. Ô, louco! Ô, louco, velho. Notícia de um repórter setorista. Buemba! Jornalista da CBN Campinas crava. Se o Corinthians perder, cai Luxemburgo. Que isso? É uma notícia vinda lá de São Paulo, vou até revelar a fonte. O setorista da Jovem Pan de São Paulo afirmou que se o Corinthians perder, o Luxemburgo já cai lá. Quem que é o nome do rapaz? Deixa eu só mudar de assunto aqui rapidinho. Eu queria saber onde tá o Alê que joga do América. Eu não vejo, eu não vi ele na ficha. Ele joga demais, cara. Nossa, joga aqueles demais. duelos com a Ponte, ele arrebentava com a Ponte. Mas faz uns 4 anos isso já. Alê, Egéia. Nossa, Heitor, coração peludo, hein, mesmo? Mas faz uns 80 anos aí também. Mago do Alê. Ô, que isso, velho. Ele é titular do América, agora Sentiu, perdeu espaço. Desde 2020. Tá no grupo, 33 anos. Né, mas faz uns 80 anos isso aí, viu, Carlão? Dá uma segurada aí. Era ele. Ô, louco, velho. Porque o Léo Passos é do querido Palmeiras. Mas o Léo Passos era o ruim da turma. O Léo Passos O Léo Passos tá no Primavera, o Léo Passos. É? Tá no Primavera, junto com o Rafael Marques. O Léo Passos. Pra estar no Primavera, caiu bastante. Bom, e quem deu a informação foi o repórter Gabriel Sá, viu, da Jovem Pan de São Paulo. Ô, Cavalo, você tá na CBN. Ué, mas tô falando. Fala só o Gabriel Sá, tá ótimo. Pronto. Falamos mudando de assunto. Cara, tinha uma música, qualquer a música do Charlie Brown. É difícil assim, velho. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui não é sério, não. Vamos com mais um ouvinte aí. Vai! E aí? Vai! Boa tarde a todos do Arena. Lá vem o nervosão. Com relação ao jogo hoje, eu acho que São Paulo ganha, apesar do Caleri não jogar, né? 30% do time não joga, mas eu acho que o São Paulo leva hoje para jogar em casa. Com relação à seleção brasileira, uma pergunta para todos. Sempre, né? Algum de vocês leu ou viu alguma coisa do Ancelotti ou da direção do Real Madrid dizendo que está tudo ok com a CBF? Não. Só o presidente da CBF que fala isso, né? Esse cara, não sei, ele chutou onde, né? Não sabe nada e está dizendo essas coisas do Ancelotti. Eu acho que não é verdade e tomara que o Diniz dê certo na seleção para poder continuar caminhando, porque ele é um cara que tem muito futuro. Que obrigado paulada, hein, velho? Parecendo as críticas que o Heitor faz, mano. Velho. Que isso. Vamos mais um aí, Eduardo. Heitor, fã de Alê. Boa tarde, pessoal bonito. Bonito. Boa tarde também, Fábio Scheibe. Seguinte, hein? Palpite da Liberta. Pode anotar aí, depois vocês me cobram. Seguindo o meu padrão, Carlos Eduardo de Freitas de análise, os times que vão jogar em casa o primeiro jogo aí do mata-mata, se eles conseguirem a vitória e no jogo de volta, pelo menos um empate, eles vão se classificar. Pode cobrar aí. Valeu, abraço. Esse bate, hein, velho? Ele arrebentou tudo nós, esse ouvinte bate, hein? Boa tarde pra tudo e boa tarde pro Fábio. Segundo o padrão, Carlos, essa foi boa. Ele bate, velho. Que isso, mano, ele não perdoa, não. Tanto que ele maltrata nós, vem aqui na rádio, paga um negocinho pra nós ali. Igual o rapaz do sorvete, que até hoje não tá esperando. É verdade, cadê o cara? Acha o telefone do cara do sorvete aí, acho que sabe o que aconteceu? Não, vamos cobrar ao vivo. Mas derreteu. Não, xingando ele. Derreteu a minha autoestima, vamos cobrar ao vivo. Ninguém mandou prometer, velho. É verdade. Não. O que eu ia fazer? Mais um ouvinte, né, Eduardo? Manda ver. Boa tarde, meus amigos da CBN. Aqui quem fala é o Neto de Campo Grande, aqui do bairro da região do Campo Grande. Olha, eu não torço para nenhum time. O que eu gosto muito é dos comentários esportivos, e especialmente da CBN em todas as tardes, também o GE, os comentários da Rádio Globo e da Rede Globo, ali quando passa na televisão, aqueles comentários belíssimos que vocês fazem todos os dias. Eu gosto muito dos comentários de vocês. Cada um tem uma opinião, eu acho bacana isso daí. E como eu não sou torcedor de nenhum time, e também aqui eu tô neutro ao futebol, entendeu? Eu só gosto dos comentários. Mas eu digo para você que esse jogo de hoje, entre São Paulo e Palmeiras, ele pode dar ou empate ou 1-0 aí pro São Paulo, né? O Palmeiras parece que tá embalado para descer, entendeu? Entendi. O Bugre tá embalado para subir
agora já tá embalado para descer de novo, entendeu? Mas e os Essa comentários? é a minha opinião. Eu não torço para nenhum time, entendeu? Ah, entendi. Mas fica aí a minha opinião. Se servir para vocês, tudo bem. Se não servir também, pode apagar o áudio, tá? Serve e muito, meu ouvinte! Fica com a gente, cara. Pelo amor de Deus, a gente aguenta o loop aqui, não vamos aguentar os comentários. Que isso? Ah, é isso aí, tamo junto. Manda mais áudio aí no 918690. E se não der certo, o que o ouvinte faz, Lupe? Ele tenta de novo. Olha essa fera, meu. Exatamente 7h37, meu. O Diniz tá chegando aí, meu. Vai trazer o Hexa pra nós. Você vira nos 30 aí, Diniz. Meu Deus, os caras são doentes, velho. Os caras são cada doentes. vez pior, velho. Vamos lá, abrindo cara a cara, agora sim. Opa! Abrindo cara a cara espetacular de Flamengo e... Tô brincando. Cara a cara do Choque Rei. Flamengo e Atlético Paranaense. Cara a cara de novo? Não, mas esse é o que vale, Lupe. O do Corinthians foi só pra gente provocar o torcedor do América. Fica tranquilo. Quero ver, hein? Futebol é... Momento! Futebol é alegria. O Rafael contra o Everton, Carlão. Quem que você pegaria? Rafael e o Everton. O Everton do Palmeiras. Heitor. Everton. Chaibe sem parcial, hein? O Everton. Lupe. O Everton. Rafinha ou Mike? Heitor. Mike. Chaibe. Mike. Carlão. Futebol é momento, Mike. Lupe. Futebol é momento, Mike. Arboleda ou Gustavo Gomes, o seu voto, Heitor Esmeriz? Belo duelo esse, hein? Eu fico com o Gomes. Gomes. O Arboleda torce Palmeiras, né? Torce. Ah, então Mas joga no São Paulo. Tá em Vai casa, ser, né? Ele vai entregar pra mim. Ele entregou no último jogo 2, né? E aí, o Carlão? Gustavo Gomes, hein? Chaibe. Gomes. O Lupe é muito ácido, velho. Que isso? Mas tô mentindo aqui? Tá. Não, Alan Franco ou Murilo? Murilo Cerqueira, eu. Lupe. Murilo. Se fosse o Luan, tinha graça, né? Mas o Luan melhorou. Mas é o Murilo. Melhorou. Heitor. Murilo também. Chaibe. Murilo. Murilo levou. Ô, gente, só tá dando Palmeiras, velho. É o melhor mesmo. Futebol, né? Momento. Caio Paulista ou Piquerez? Lupe. Piquerez. Carlão. Piquerez. Heitor. Acompanhe os relatores. Não tem como. Fábio Chaibe. Piquerez. Agora talvez tenhamos o primeiro do São Paulo. Vai. Pablo Maia ou Richard Rios? Eu vou Pablo Maia, mais experiente em grandes equipes. O Richard Rios ainda está buscando o espaço, mas é um bom jogador também. Mas eu vou de Maia. E você, Heitor? Richard Rios. Voto polêmico do Heitor. Fábio Chaibe sem coração. Fábio Chaibe, voto imparcial da equipe. Pablo Maia ou Richard Rios? Richard Rios. Lupe. Cara, eu vou votar no Richard Rios. Caramba, Richard Rios ganhando. Gente, sistema defensivo inteiro só deu Palmeiras. Esse aqui vai ser fácil. Vai. Gabi Neves ou Gabriel Menino? Menino. Eu voto no Gabriel. Menino? Tirou minha piada. Menino. Chaibe. Menino. Heitor. Menino. Bom, todo mundo foi no menino. Nossa, só verdão, velho. Wellington Rato ou Rafael Veiga? Heitor. Veiga. Chaibe. Veiga. Lupe. Veiga. Carlão. Veiga. Rodrigo Nestor ou São Paulo Dudu? ganhou hoje, certeza. Dudu. Heitor. Dudu. Não é possível, gente. Nossa, será? Fábio Chaibe. Ainda Dudu. no jogo Caleri, que é o que dá pra brigar aí. Heitor, Fábio Chaibe também. Não, o Heitor foi no Dudu, Fábio Faltou Chaibe, Dudu, o Lupe, só. Lupe. Dudu. Juan ou Luiz Guilherme? Aí. Mas eu vou Luiz Guilherme, menino. Já mostrou no profissional que tem potencial. Heitor. O pouco que mostrou, o pouco que os dois mostraram até agora, o Luiz Guilherme mostrou um pouco mais. Chaibe. Não, Luiz Guilherme.
Bom, já venceu o Luiz Guilherme, o Lupe não precisa votar, não presta atenção no programa mesmo, fica aí ouvindo o áudio. Agora talvez o primeiro voto que vá pro São Paulo. Luciano Hendrick. Luciano, né? Hoje o Luciano Hendrick vai bombar aí, mas hoje o Luciano tá melhor. E aí, Lupe? Num jogo desse tamanho, Luciano. Fábio Scheibe. Hendrick. Coração! Não, mas eu vou dar o direito. Justifique-se, Fábio Scheibe. Sua resposta. O cara foi vendido por 450 milhões de reais. O jogador do Real Madrid tem um futuro enorme pela frente. Entra marcador todo jogo, já tá dando bônus pro Palmeiras pelas metas alcançadas. Eu acho que o Hendrick é o grande futuro do Palmeiras e da seleção também, Perdeu né? um pênalti contra o Atlético. Mas marcou também, né, depois. Perdeu um pênalti tá legal esse para o embate, hein? Atlético. E aí? Eu não gosto de confusão, mas se vocês quiserem, pode continuar. Se dinheiro fosse tudo, o pessoal lá da Casa da Moeda. Eu ia falar de uma empresa. Agora, se eu não falasse Vitor Roque ou Hendrick, eu iria de Vitor Roque. E se eu falasse pra você Rony ou Luciano? O Hendrick perdeu o pênalti. O Hendrick o quê, Lupe? Perdeu o pênalti. Perdeu? O Luciano irrita por causa daquele chiliques que ele dá toda hora no campo, fica brigando com o juiz. Então, mas não, peraí. A gente tá votando no futebol ou no chilique? Não, mas eu prefiro o Hendrick do que o Luciano. Sei lá. Heitor, você vai empatar tudo aí ou você vai no... Se eu fosse o professor como eu era o aluno antigamente, eu dava meio certo, porque a justificativa da resposta não me convenceu. E aí, Boa Heitor? tarde aí, escolinha do professor Raimundo. Não, para com isso. Vamos dar a primeira vitória pro São Paulo aí. Eu acho que o Hendrick vai ser maior que o Luciano, vai ser muito mais jogador que o Luciano. Mas nesse momento, o Luciano, dentro de campo, para esses jogos grandes assim, ele já tem uma tarimba maior. Eu acho que ele tem um peso maior para esse jogo. E aí, Fábio Scheibe, como você se sente tendo o seu voto isolado? Bom, lembrando que o Hendrick marcou o gol no último clássico também, contra o São Paulo, jogo grande também, acabou marcando. Argumentos. Agora você tá começando a me O convencer. Fábio Scheibe argumentos, tá hein? Tá. afiado, tá afiado. Advogado do Não, Hendrick. Pra mim, tranquilo. Certeza, pelo 10% da negociação. Não, o Fábio Scheibe tá assim, pra mim tranquilo. Os caras são burros, a culpa não é minha. Eu vou dar mais uma oportunidade. Mantenha o voto no Luciano, Lupe. E eu pago caro por mês no Avante, né? Mantenha o voto no... Eu continuo meu voto no Luciano, mesmo com as justificativas de Scheibe. Mantenha o voto no Luciano. Mantenho, opa. Eu vou no Hendrick. Então tá bom, então. Viu só? E aí, Heitor, mantém o voto no Luciano ou vai sucumbir? Mantém o voto no Luciano, sim. Personalidade. Rapaziada, tem personalidade. Luciano. Cara, O Hendrick vai ser maior. Dorival Júnior ou Abel Ferreira, Carlão? Mas essa é muito fácil. Duelo bom, hein? Mas o Abel tá... o Dorival estável na carreira, o Abel está em crescimento. Eu vou com Abel. Como diz Cabelo, bico do avião pra cima. Quem que diz? Cabela. Carlos Cabela. Meu voto, sem sombra de dúvidas, é no Abel Ferreira. Muito mais do que Dorival Júnior. Que isso? Dorival atual campeão da América. Que voto é esse, hein, velho? Vamos você, Heitor. Fico com o Abel Ferreira também, um trabalho de longo prazo já no Palmeiras, consolidado, estabelecido. O Dorival veio de bons trabalhos também, é o atual campeão da Libertadores, como disse o Carlão. Mas o que o Abel Ferreira vem fazendo no Palmeiras, eu acho que tá na história do futebol brasileiro já, então eu fico com ele. Vem agora. Fábio Scheibe. Abel Ferreira. Mas lembrando que a escalação do Scheibe é tudo Palmeiras. Do jogo de hoje, né? O Scheibe foi 11-0. Que isso? E mais o treinador 12-0 pro Palmeiras, o Scheibe, velho. Se tivesse o Caleri, se tivesse o Raí, o Miller. De graça, velho! Então segura essa, Rogério Ceni ou Marcos? Rogério Ceni. Ô, louco, para, aí não. Claro que não, Tá Marcos. Marcos Marcos. maior do trio. Marcão. Maior do que o Dida, maior que o Rogério Ceni. Todo mundo foi Marcos E também, perde pouco, na minha visão, Tafarel. perde pouco mesmo, para outro goleiro de seleção que também foi vitorioso, Carlos Germano.
Perde pouco, mas o Foi Marcos... pra Copa de 98. Não, o Marcos Mas é mais. o Marcos maior que o Rogério Dida? Ô, louco, Marcos Eu maior acho que do com que o o trio de Dida ferro. Não, Não, Marcos, monstros, né, Marcos velho? campeão do mundo, pegando muito, e na minha visão, embaixo da meta, muito maior que o Dida. Muito maior. Ah, eu não sei. Muito maior. Muito eu não Não colocaria. é o meu time, sou santista e nós temos o Fábio Costa como ídolo, mas Marcos muito acima, muito acima. Eu fico com o Rogério nessa, pelo impacto no futebol. Eu acho Ah, você que fica dos com quem você três- quiser, então vou até pro intervalo depois dessa, pelo amor de Deus. Cara a cara do Arena. Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Começou um novo mês e a Ótica Ipanema tem ofertas incríveis para você. Se você precisa de óculos multifocais com a mais avançada tecnologia digital e antirreflexo, temos opções a partir de R$ 159,90. E que tal renovar seu estilo com nossas armações exclusivas a partir de R$ 89,90? Aqui nas Óticas Ipanema temos opções para todos. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes. Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo para todo mundo. Lojas participantes: Francisco Glicério, Senador Saraiva, Suassuna e Indaiatuba Centro. Vai para Congonhas? Ir de carro para o aeroporto é a sua melhor opção. E agora, com o Estapar Reserva, ficou mais prático e econômico estacionar. Reserve a sua vaga com descontos exclusivos no aeroporto de Congonhas pelo site ou pelo app Estapar Vaga Inteligente. Comece a sua viagem com tranquilidade. Diárias a partir de R$ 39,90 ou o pacote de até 5 diárias a partir de R$ 79,80. Confira outros pacotes e as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. São 4 horas e 56 minutos. Pasmem os senhores. O cara a cara de Palmeiras e São Paulo foi vencido pelo Palmeiras por 11! Caramba. 11 Palmeiras. a 1. 11 a 1. Não precisa nem entrar em campo então, né? Não precisa nem jogar, né, Carlão? Aí Não, que não. tá o perigo, é. O que foi, Chaive? Não, futebol é coletivo, né? Então, depende do dia, depende da situação, depende das circunstâncias, torcida a favor do São Paulo. Tudo isso pesa, né? E aí, Heitor? 50 mil pessoas. Já vou abrir então. Quem vence o jogo, Chaive? Empate. Quem vence, Carlão? É hoje. Palmeiras ganha. Rapaz, faz 8 anos que eu faço Arena, nunca vi o Chaive votar uma vitória contra o Palmeiras. O Palmeiras ganha hoje. Ganha. Tá com mais Lupe. Cara, eu acho que o São Paulo ganha. Heitor. São Paulo muito desfalcado, Palmeiras leva hoje. Prepara pra mim aí, Bolacha. Aí vem. Ah lá, Lupe. Atenção, torcedores de Palmeiras Tá e São gravando? Paulo. Sem nenhum tipo de ranço. Sem nenhum tipo de clubismo. Nada. Absolutamente nada tira a vitória do Palmeiras hoje diante do São Paulo no Morumbi. Falei. Dei o meu voto. Vamos pra música do dia e abre aí pro Lupe, que o Lupe quer mandar ver, hein? Só na caixa, DJ. Vamos lá, obrigado. Coisa linda. Vitor. Escolheu bem demais hoje, hein, Lupe? Parabéns. Obrigado, Heitor. Obrigado. Que coisa Vamos parar de elogios, senão eu vou ficar grandão aqui. Que compadrio é esse programa também, hein? Pelo amor de Deus. O sarcófago de hoje Ah, envolve 1962.
5 de julho de interrogação, Campeonato Paulista. O Guarani enfrentou o Palmeiras. Palmeiras! Isso. O Guarani tinha Osvaldo. E o Palmeiras tinha o Picolé. Ô, Picolé! Em que ano foi esse jogo, Heitor Asmeris? 1965. 1965, Fábio Scheibe. 62. 1962, manda bala, Carlão. 66. 1966, Eliel Almeida. 1964. 1964. Os palpites estão fechados e nós temos um vencedor. Olha. A década de 60 foi a década das músicas de ouro dos Beatles. Aqui a Jovem Guarda. A Jovem Guarda, exatamente. Velhas tardes de domingo. Fábio Scheibe mandou 62, correto, Scheibe? Exato. Errou. Carlão de Freitas, quem diria? Você falou 66? É. Errou. Eu tracei um paralelo com a Copa. Heitor Esmeris. Ei, Heitor Esmeris. 1965 foi o seu palpite? Sim. Heitor Esmeris, hoje você perdeu. Eliel Almeida é o... Eu sabia! Sério! Agora eu fiquei feliz. É a primeira vez de forma limpa. Agora eu fiquei feliz. Essa foi um baita de um chute, velho. Dia 5 de julho de 1964, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani venceu o Palmeiras por 1-0, gol de Berico aos 20 minutos do primeiro tempo. O Guarani tinha Sidney, Osvaldo Cunha, Belumini, Diogo, Chão Macalé, Heraldo, Amauri e Berico, Américo Murolo, Felício e Esquerdinha. O Palmeiras tinha Valdir, Djalma Santos, Valdemar Carabina e Geraldo, Zequinha, Tarcísio, Gildo e Picolé, Vavá, Ademir da Guia e Rinaldo. Esse o Palmeiras que perdeu pro Bugre 1-0. Amanhã, pessoal, tem mais. Não me engano, hein? Mas não dá mais tempo, né? Que ânimo pra fazer o programa, Lupe? Rapaz, são os cachorro quentes, tá começando a dar... Deu aquela, Lupe? Pode atender? Tem um cara me dando. Não, mas não dá tempo, né, Bolacha? Estamos finalizando. Dá. Então vai, rapidinho. Acabou já, então. América e Corinthians, quem vence, Carlão? América. Lupe? América. Heitor? América. Caramba. Hoje, então, Scheibe. que o São Paulo ganha e o Corinthians ganha. Empate. O Scheibe hoje só tá no muro, hein? Ê, Murão, hein? Onde vai assistir a peleja, Fábio Scheibe? Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo, pô. Vai, Scheibe. Flamengo e Atlético. Flamengo. Ô, Heitor, Flamengo e Atlético. Flamengo. E aí, Lupe? É no Rio, né? É. Flamengo. Tony tá indo embora, né, Lupe? Tony já foi embora. Pra Arábia Saudita. Qual o nome do time mesmo? Qual o nome do time, Heitor? Vamos lá também, agora você pegou a gente. Né? Tem aqui o nome do time, se chama... Al-Zadar. Al-Jadá. Al-Azadá. Não, Ar-Jadá. Não, Ar-Jadá. Arranha a garganta. Al-Ar-Jadá. Al-Ar-Jadá. É igual ao Arli. Não é ao Ali, é ao Arli. É da minha, da minha turma lá, entendeu? Falou aí, Osama Bin Laden. Bom, Mustafa, vamos embora. O Scheibe, a gente tá mandando a localização já. Esperamos lá. Onde você vai assistir, Scheibe? Dependemos da sua presença hoje, hein? Choque Rei, onde você vai assistir? Tô aqui em tour, hoje não poderei ir, cara. Ô, Scheibe, não é um pedido, aqui. tá? Isso passa muito a Eu até imagino onde seja, Da próxima renovação, inclusive. Ainda mais depois que você fez hoje aqui no programa. Melhor ir, hein? Melhor ir. E a última notícia é que Ramon Menezes vai comandar o Brasil no projeto olímpico nas Olimpíadas do ano que vem. Pelo amor de Deus, é melhor levar o Odair Helman. Como é que chama aquele que treinou o Batatais lá? O Nenê Bellarmino tá na pista, hein? Michael Robin. Nossa, Michael Robin era muito bom, hein, velho? Nossa, ele passou aqui pelo Guarani. Amigo nosso, né, Carlão? Lembra do Serrão, velho? Nenê Bellarmino também. Qual que era o outro lá? Cara, onde anda? Tinha o do Banjo. Israel do Banjo. Israel não, mas tinham vários, velho. Aquele da camisa vermelha, como é que chamava? Edson Só, Valete Carvalho, isso aí. E o Edson Só, lembra do Edson Só, velho? Meu Deus.
Vamos embora, então. Uma boa quarta-feira para você, Antônio Luperson. É sempre um prazer estar ao seu lado. O prazer é todo Cuidado meu. lá, Até não vai amanhã. fazer igual na casa Carlão do de Fábio Freitas, Scheibe, eu hein? fico maravilhado quando assisto e participo dos programas em que você está. Ah, Boa quarta. valeu. Heitor Esmeriz, eu sou um eterno Amanhã fã tem do seu reunião. trabalho e tenho muita sorte de estar contigo toda hora, 1 hora por dia, tá bom? Obrigado, Eliel. Fábio Scheibe continua ensinando a todos sobre qualidade de vida e saúde. Você é um exemplo para essas gerações. Um abraço. Ah, que delícia. Muito obrigado. Uma ótima Que tarde. delícia. Eduardo Rodrigues e Daniel França. Tchau. Valeu. Repórter CBN. Quarta-feira, 5